Salmo 139, versos 23 e 24. Nós vamos ler juntos esse salmo. Verso 23, leiamos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, os Salmos de Davi falam muito a respeito da necessidade da alma, porque Davi, por ser um homem muito sensível às coisas de Deus, ele sentia sempre essa necessidade. Era a necessidade da sua relação com Deus, sua intimidade com Deus. E apesar das grandes lutas que Davi enfrentava, ele sempre estava voltado para as coisas do Senhor e sensível às coisas do Senhor. O lugar que Davi tinha para chorar as suas lágrimas, para lançar as suas necessidades, era as suas aflições, as suas lutas, era sempre aos pés do Senhor, era sempre diante do Senhor. Embora ele fosse o rei e tivesse os seus generais, seus comandantes, seus exércitos, seus valentes, embora tivesse o poder de mando que era próprio do rei, Davi não encontrava conforto nem consolo nos seus subordinados, nos seus exércitos, mas o seu conforto, o seu consolo estava sempre aos pés do Senhor. Às vezes até na expressão dele, ele chorava aos pés do Senhor. Davi chega a dizer num dos seus salmos, Salmo 6, e ele diz assim: eu faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Era a expressão de Davi. Então era um homem que tinha, portanto, uma sensibilidade muito grande com relação às coisas do Senhor, no sentido de agradar ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor. E sempre que ele se colocava em algum momento da sua vida em que ele sentia a necessidade do Senhor, um afastamento do Senhor, por algum motivo, alguma falha que ele cometia, isso era para Davi toda a razão do seu lamento aos pés do Senhor, porque ele era muito ligado às coisas do Senhor. Então qualquer afastamento, qualquer falta de comunhão com o Senhor, ele lamentava isso, a ponto de buscar ao Senhor com orações. Davi diz num dos seus salmos que ele ia à presença do Senhor 7 vezes ao dia, e os seus jejuns eram jejuns tão prolongados que ele chega a expressar que os seus joelhos já se sentiam enfraquecidos de tanto jejuar. É uma expressão de Davi no Salmo 109, quando ele diz assim: de jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos. Então era um homem assim. E agora nesse salmo, nessa expressão de Davi, no versículo 23 e 24 que nós lemos, ele vai se colocar diante do Senhor, expressando a sua maior sensibilidade diante do Senhor, a ponto de pedir ao Senhor que o Senhor sondasse o seu interior, a sua vida,
porque grande era a preocupação de Davi, que alguma coisa na vida dele estivesse desagradando ao Senhor. Então ele diz: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, ou seja, pesquisa, olha dentro do meu coração, para o Senhor saber o que está passando dentro do meu coração. E ele diz assim: prova-me e conhece os meus pensamentos. Então aqui é a expressão coração e mente, duas coisas que Davi, nesse salmo, ele coloca diante do Senhor, e que é exatamente o assunto, a preocupação nossa aqui nesta manhã, no início desse seminário. Aquilo que está dentro do nosso coração, que faz parte dos nossos sentimentos, dos nossos impulsos, e aquilo que entrou na nossa mente, que veio lá de fora, que não pertence ao Senhor. E às vezes nós passamos por momentos assim, momentos em que nos esquecemos do Senhor e trocamos em determinados momentos, trocamos determinados valores, que são valores da nossa salvação, por valores que nos são apresentados. E isso muitas vezes provoca determinados momentos de afastamento nosso da presença do Senhor. Nós tivemos experiências lá no passado, nós vemos experiências lá no passado, na palavra, de homens que tiveram momentos assim, até profetas. Um profeta que um dia se sentiu tão afastado do Senhor, que ele queria pedir ao Senhor que o matasse. Ele queria morrer. E entrou numa caverna em função disso. O sacerdote que se afastou do Senhor, o sacerdote Eli, o sacerdote Abiatar, homens que Deus colocou à frente do seu povo e que tiveram momentos de afastamento da presença do Senhor, e alguns desses afastamentos não tiveram nem mesmo retorno, como foi o caso de Saul e outras pessoas. Então a vida espiritual, a caminhada na vida espiritual do servo, ela não pode ser uma caminhada simplesmente humana, material, física. Ao nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver muitas necessidades materiais que temos, necessidades de vitórias que temos, mas se observarmos bem, nós vamos ver que a nossa maior necessidade é sempre espiritual. Podemos ter necessidade de tudo, mas a espiritual é sempre aquela que nós vamos olhar e vamos ver dentro de nós e vamos concluir que a nossa maior necessidade é realmente a nossa necessidade espiritual. Essa era a grande luta de Davi. O salmista, ele tinha as suas necessidades de vitórias contra os seus inimigos, mas a maior que ele sentia era a necessidade de uma vitória contra si próprio, no seu relacionamento com o Senhor. É como nós também, que temos muitos inimigos. Nós temos inimigos para todos os lados. São os inimigos da bênção do Espírito Santo na vida do servo. E inimigos que tendem, às vezes, a transformar o nosso conceito de salvação num conceito meramente de um objeto, como se fosse uma rotina, como se fosse uma coisa assim, uma devoção espiritual, uma devoção religiosa na nossa vida. A nossa vida espiritual, ela não pode entrar numa rotina, ela não pode entrar num costume. É por isso que frequentemente o Senhor está usando conosco de provas. O Senhor está nos provando, permitindo provas, permitindo lutas, para que os juízos do Senhor nos levem a temermos ao Senhor, a mantermos o temor do Senhor. E a maior necessidade de Davi, em termos de vitória na sua vida, não era simplesmente a vitória contra os filisteus, a vitória contra os seus perseguidores, mas ele sentia que ele precisava de uma vitória contra o maior de todos os inimigos, que era exatamente a sua mente. Por isso ele ora assim ao Senhor nesse salmo. Ele diz: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece a minha mente. Ele estava preocupado com aquilo que entra na mente.
porque aquilo que entra na mente é destruidor. São os conflitos que às vezes vêm e penetram na nossa mente com o fim de, inclusive, ou principalmente, destruir a nós próprios. As maiores lutas do homem, elas estão na mente dele. Sabe por quê? Porque a mente é a sede dos grandes conflitos das pessoas, do homem. E o interessante é que nesses conflitos nós ficamos pensando que são os outros que vão ser alvo daquilo que se passa na nossa mente, mas não. Os mais atingidos nos conflitos da nossa mente somos nós mesmos. É a dor que vem depois, porque quando eu deixo, quando eu uso um referencial da minha mente, eventualmente atingida por uma preocupação que vem de fora, que é às vezes do mundo, é às vezes fora da presença do Senhor, e eu quero lançar isso, né, sobre os outros, em forma dos problemas que eu crio, das dificuldades que eu crio, eu vou perceber que o mais atingido nisso vai ser eu mesmo. Porque depois vem um remorso, depois vem um arrependimento, depois vem um sentimento de culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu ofendi fulano de tal? Aonde eu estava com a cabeça? E quando não, determinados conflitos que se formam dentro da nossa mente e que nós achamos que com aquilo nós vamos atingir os outros, mas na verdade atingimos a nós mesmos, nós não atingimos somente a nós mesmos, mas atingimos acima de tudo a obra do Senhor na nossa vida. Então tem dois prejudicados nos conflitos da nossa mente. Um somos nós mesmos e o outro prejudicado é a obra do Senhor na nossa vida. São esses dois. Ou em outras palavras, essas são as únicas vítimas dos conflitos da nossa mente. E é por isso que quando nós estamos com a nossa mente em conflitos, dentro de planos, de coisas que não agradam ao Senhor, de momentos que a nossa mente é atingida por aquilo que vem de fora e aquilo desagrada ao Senhor, nós percebemos, o Espírito Santo, ele testifica conosco, com o nosso espírito, que aquele negócio não foi bom, que não agradou ao Senhor. Nessa hora a nossa alma se cansa, e aí nós temos que nos lembrar das palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz assim: e encontrareis descanso para as vossas almas. Então nós precisamos dar descanso à alma. E às vezes os grandes conflitos da mente que nós maquinamos, que entram e que tendem a transformar a nossa salvação num mero objeto, isso nos atinge e atinge até mesmo o interior nosso, a nossa alma. Nós precisamos dar descanso à nossa alma, lançar mais aos pés do Senhor as nossas ansiedades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, para que a nossa alma descanse no Senhor, para que ela descanse no Senhor. Em outras palavras, o Senhor quer que a nossa mente, quando o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O Senhor quer que a nossa mente ela esteja sempre firme no Senhor. Às vezes nós vamos deitar, vamos dormir à noite e dormimos com os problemas do dia seguinte, a preocupação com o dia seguinte, o trabalho, a atividade do dia, as eventuais provas que tenhamos que enfrentar no dia seguinte, e enfrentar problemas nos estudos, nos planos nossos normais. Quando não, às vezes, isso se soma com eventuais conflitos familiares que tenhamos tido ao longo do dia, de parentesco, de família, de problemas que às vezes nos agridem dentro do seio familiar. Isso é muito natural. E essas coisas, às vezes, por falta de firmeza da nossa mente no Senhor, nós dormimos com elas. E às vezes sonhamos até. E aliás, nem sonhamos, temos pesadelos, porque são verdadeiros pesadelos.
Mas uma coisa nós não podemos nos esquecer nessa hora, é que nós fomos salvos, observe essa frase, nós fomos salvos para termos a nossa mente firmada no Senhor. E não uma mente titubeada, uma mente levada pelos problemas, balançada de um lado para o outro, pelas nossas preocupações. Então a nossa mente, ela precisa estar firmada no Senhor. Nós não podemos deixar que determinados valores distorcidos que entram na nossa mente venham a conflitar com o propósito do Senhor para a nossa salvação. Nós temos que entender que somos servos do Senhor e não precisamos viver de conflitos da nossa mente. Nós devemos lançar aos pés do Senhor aquela espécie de lixo, eu vou usar a palavra aqui, lixo, que é aquilo que vem às vezes de fora, dos conceitos de fora, que são jogados, lançados sobre nós, e que nós nos deparamos com eles na sociedade na qual nós vivemos, com as pessoas ímpias com as quais nós temos que conviver. Então não há motivo de nós pegarmos isso e transformar isso num flagelo para a nossa vida espiritual. Repito, fomos salvos para termos uma mente firme no Senhor. Então, esse lixo do mundo, essa tendência pecaminosa da nossa natureza humana, que se identifica tão bem com a inclinação, a tendência pecaminosa do homem ímpio, isso em nós, isso não pode vingar, isso não pode prosperar. Isso tem que ser lançado aos pés do Senhor. É como a experiência de Noé, quando ele soltou a pomba e o corvo. O corvo encontrou na podridão lá dos corpos em deterioração, ele encontrou um lugar para ele não voltou mais para a arca. Mas a pomba não, ela não achou lugar para os seus pés. Então ela voltou para a arca, porque lá no mundo não tinha lugar para ela. É como nós, a nossa mente tem que estar como aquela pomba, voltar sem as contaminações lá de fora, porque o nosso lugar não é lá fora, o nosso lugar é na arca, é na presença do Senhor. Interessante que o Senhor, quando o Senhor nos chamou para esta obra, Ele nos chamou para conhecermos valores que são eternos, que são os valores do projeto eterno do Senhor para nós. Ora, e se nós tomamos consciência de que o Senhor nos chamou para que valorizemos o projeto eterno do Senhor para nós, que é a nossa salvação, nós não podemos, portanto, ficar parando em projetos terrenos, planos terrenos. E às vezes a nossa mente nos conduz a planos que são puramente terrenos desta vida aqui. Naturalmente eu não estou me referindo aos planos normais terrenos, que é o plano de trabalhar, de estudar, constituir família. Esses são planos normais. Mas eu me refiro a coisas que não deveriam estar na nossa mente, mas às vezes vêm e entram com o propósito de destruir em nós o conceito de um projeto eterno que Deus tem para as nossas vidas. Porque quando qualquer pessoa, qualquer servo do Senhor, ele se põe debaixo do comando de uma mente que foi atingida por um propósito terreno qualquer do mundo, um propósito mundano, um propósito que não agrada ao Senhor, que é próprio do homem na carne, do homem na impiedade, quando ele põe a mente dele sob o comando de um propósito assim, a tendência é ele começar a fazer desvios. E uma hora se desvia para a esquerda, outra hora se desvia para a direita, quando não, às vezes até retorno, ele faz um retorno na caminhada, e você vai procurar a pessoa, o irmão, ele está lá na maior dificuldade, e não está conseguindo caminhar, e só está caminhando para trás, porque deixou entrar na mente dele aquilo que é um projeto terreno do homem do mundo, do homem das trevas, do homem do pecado, e que não faz parte do propósito de Deus na vida do servo. Por isso então, diante dessa primeira parte da súplica de Davi, quando ele diz assim, Senhor, quer dizer, sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração. Aí em seguida, ele pede ao Senhor para prová-lo, prova-me, ou seja, experimenta-me, faz uma varrida em mim, Senhor, e vê o que eu tenho no meu pensamento, porque nem ele mesmo sabia até onde a mente dele podia chegar.
E a mente é assim mesmo, ela precisa ser provada. Prova-me e vê os meus pensamentos, porque pensamentos nossos, só quem vê é o Senhor. Ninguém mais vê o que o outro está pensando, mas o Senhor sabe o que está na nossa mente, o Senhor sabe o que está no nosso coração. Interessante que esse pedido de Davi, prova-me e conhece os meus pensamentos, nos faz lembrar de alguns momentos na história do povo de Israel. Por exemplo, quando eles chegaram à terra prometida, o Senhor tinha feito a eles, garantido para eles, que o Senhor iria dar vitórias a eles contra todos os povos, ali na terra de Canaã. E o Senhor realmente tirou os inimigos das montanhas, tirou os inimigos das planícies, mas eles enfrentaram um tipo de inimigo que era terrível na terra de Canaã. Eram os inimigos dos vales. E os inimigos dos vales, eles eram terríveis porque eles tinham cavalos e carros ferrados. E o carro ferrado não tinha uma vez que Israel ganhasse uma batalha quando essa batalha era feita nos vales. As batalhas dos montes eles ganhavam todas, mas as batalhas dos vales eles não ganhavam. Isso está em Juízes capítulo 1. Então os inimigos das montanhas foram vencidos, mas os carros ferrados ficaram. Meus irmãos, às vezes nós temos momentos em que nós estamos como no alto das montanhas. Estamos aqui, estamos num seminário, às vezes estamos num culto, estamos na presença do Senhor, o Senhor vem dar uma bênção e enriquece a nossa salvação, mas não podemos esquecer de uma coisa: os cavalos ferrados ou os carros ferrados continuam. É aquilo que está lá no interior nosso, lá na mente. E nós às vezes achamos que estamos livres, estamos libertos, mas de repente vem aquele carro ferrado. Sabe o que é carro ferrado? É aquilo que nós não queremos tirar da nossa mente. É aquilo que maquina sempre a nossa mente. É um mau gênio, é uma prepotência, é uma contenda, é uma raiz de amargura, é uma tendência nossa, da natureza humana, que nós herdamos dos nossos pais e que formam o nosso biotipo. Cada pessoa humana tem o seu biotipo, a sua formação, a sua natureza humana, a sua índole, aquilo que herdou dos seus antepassados. Então, às vezes ali estão carros ferrados que precisam ser tirados. E o Senhor permitiu isso lá em Israel. O Senhor afasta os inimigos, mas o Senhor deixa ali os carros ferrados, porque os carros ferrados são aquilo que nós não queremos deixar e que nós estamos sempre dando valor àquilo. E o resultado é que quando nós percebemos, às vezes, um carro ferrado na nossa vida, é que nós vamos sentir ali a tristeza, o engano. Fomos enganados por nós mesmos, naquelas coisinhas próprias nossas, de achar que o irmão não gosta de mim, né? Criar aquelas dificuldades. Nós temos experiências com pessoas que estiveram conosco na obra e nos ajudaram até a realizar essa obra, mas a uma certa altura da caminhada deles, eles tomaram outro rumo, ficaram na caminhada, e nós olhávamos aquilo e nós não sabíamos aonde estava o problema. Pessoas que tinham sido tão fiéis, começaram tão bem na obra, realizaram uma boa parte da obra e de repente caíram na caminhada, ficaram para trás. Mas mais tarde veio a resposta. É porque eram pessoas que guardavam lá no interior o rancor, a mentira, o ódio, sentimentos perversos que não agradam ao Senhor, às vezes até sentimentos de vingança no coração. E são sentimentos e são certas dificuldades que nós às vezes guardamos dentro de nós e não queremos deixar, que às vezes quando se fala em deixar aquilo é um sacrifício. Deixar uma dificuldade, combater uma dificuldade nossa, às vezes as pessoas, mas isso é muito difícil, eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, isso não tem jeito de sair. Interessante que às vezes há dificuldades que elas se enraizam tanto em nós, que elas se tornam
até, vamos dizer assim, com mau cheiro. É o mau cheiro do rancor, é o mau cheiro da ira, do mau sentimento. Fulano não falou comigo. Aí naquela noite a pessoa não dorme, porque o irmão ou fulano de tal não falou com ele. O casal ali, já fazendo bodas de ouro, né? 50 anos de casado. Mas aí um vai e diz, mas eu não esqueço nunca daquele primeiro dia que você me chamou de feia, né? Você me chamou de feio, né? E fica aquele negócio, assim, aquele mau cheiro, parece mais chulé, né? Tem pessoas que às vezes gostam, né, de certos hábitos. É o chulé, o mau cheiro dos rancores do passado. Aquilo já se transformou em chulé, porque curar chulé é uma luta. Outras vezes aquilo se comporta como uma coceira, né? A pessoa fica, tem aquelas coceiras que as pessoas se habituam a elas. Às vezes a mente é assim, ela se habitua a uma dificuldade como se fosse aquela coceirinha de bicho de pé, né? Que as pessoas têm. Então às vezes isso acontece, isso precisa ser largado de lado, precisa ser deixado, esse tipo de coisa. A nossa mente, ela tem a tendência de tornar-se uma vasilha para o mal, envasilhar o mal, dar contorno ao mal, emoldurar o mal. E às vezes para tirar essa vasilha, tirar esse contorno, essa moldura, só se virar isso de cabeça para baixo e jogar só da cáustica, para poder tirar. Porque são certas dificuldades que nós carregamos. Por isso a preocupação do salmista: vê, Senhor, vê, dá uma olhada e vê, né? Ele vai dizer isso agora para o Senhor. Ele diz: Senhor, olha para mim, vê, Senhor, contempla essa dificuldade minha. E o Senhor vê o seguinte: vê se há algum caminho mau, porque para mim está tudo bom. Acostumou com a coceira, acostumou com o chulé, acostumou com o ronco. Então a pessoa fica com aquilo, não quer tirar aquilo. Só o Senhor para poder ver. Senhor, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. É por isso que a expressão sonda-me, da parte de Davi, era uma expressão como se Davi estivesse naquela hora abrindo a mente dele, o coração dele, e dizendo: Senhor, entra aqui com a vassoura na mão, varre isso, tira isso da minha mente, tira isso da minha mente. É a limpeza no coração. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, é que nós estamos aqui, parece que é a primeira vez que essa aula está sendo dada aqui, né? O Senhor revelou recentemente, há menos de um mês, que esse assunto fosse dado no nosso primeiro contato da manhã com os irmãos do primeiro período em diante. E nós estamos trazendo aqui essa palavra porque o Senhor mostrou uma coisa. O Senhor mostrou que nós não podemos mais caminhar da forma como estamos caminhando, como estamos pensando. Esse negócio de nós às vezes chegar, nós entramos na igreja, sentamos e cantamos, o pregador pregou, acabou, vamos embora. Não, não vai ser assim não. Daqui para frente, o Senhor quer que nós entremos num momento em que a nossa mente tem que ser trabalhada pelo Senhor. Porque às vezes nós perguntamos certas coisas a nós mesmos. Vem cá, o que adianta eu ficar pensando numa palavra agressiva que eu recebi de uma pessoa e me sentir ferido? Para que eu vou continuar com isso? Por que eu vou estar pensando numa palavra que uma pessoa, que às vezes a própria pessoa já é agressiva, é a forma de ser de certas pessoas, e eu me senti ofendido, a pessoa está lá muito bem, e eu estou aqui nutrindo o meu sofrimento, a minha luta. Quer dizer, por que eu tenho que ficar carregando isso, essa natureza? Por isso que essa palavra de hoje aqui é uma palavra que consiste em que a nossa mente, a partir desse dia, ela seja uma mente mais firmada no Senhor, uma mente mais limpa. E se nós começarmos a fazer um trabalho de limpeza na nossa mente, nós vamos começar a perceber que a nossa vida vai mudar. É uma experiência que o Senhor quer nos conduzir a partir deste seminário. Em outros Manaíns, essa experiência também está sendo passada. E como é que você vai fazer para promover essa limpeza todo dia na mente, para sentir uma mudança na sua vida? Você vai fazer o seguinte: primeira coisa, você vai lutar contra a mente. Vai lutar. Você vai derrubar esse gigante. A mente, ela é a sede dos grandes conflitos do homem.
É um gigante que tenta dominar o homem. E que o homem do mundo já está dominado pela mente. Porque ela investe sobre nós a inveja, a maledicência, a maldade, os sentimentos perversos. E quando às vezes as pessoas agem com a mente dominada por aquilo que é de fora, essa mente tem um defeito, essa mente está doente, ela precisa ser curada, precisa ser curada. O Senhor quer a partir de hoje aqui uma mudança na nossa mente, como uma preocupação do Senhor para as nossas vidas a partir desse seminário. Em outras palavras, ou nós mudamos a nossa mente e colocamos mais a nossa mente nas mãos do Senhor, ou então vai acontecer uma coisa: nós vamos ficar derrotados. Agora, derrotados não é a obra derrotada, não. A derrota vai ser nossa, daquele que não lutar contra a sua mente. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: nós temos uma arma poderosa para isso. E essa arma é o clamor pelo sangue de Jesus. É por isso que quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós estaremos fazendo: conhece, Senhor, vê, Senhor, se há alguma dificuldade na minha mente. Meus irmãos, o Senhor quer que nós conservemos a nossa mente firme no Senhor. Você pega uma pessoa que às vezes se deixa levar por algum encanto lá de fora do mundo. Por exemplo, uma música mundana, música que não agrada ao Senhor. E às vezes a pessoa ouve aquilo e aquilo fica impregnado na mente dele. É um servo do Senhor. Quando não, ele sai ainda cantarolando aquilo. Por que acontece esse tipo de coisa? É porque aquela mente ali não está firmada no Senhor. Porque se ela estiver firmada no Senhor, ela não vai ser impregnada com as doenças que tem aí fora do mundo. E às vezes é uma coisa do passado, né? Aquele samba canção, né? Aquele rockzinho, o irmão lá quando era do mundo, o pagode, né? O irmão que se converteu, que era pagodeiro, naquela semana já queria fazer um pagode com os irmãos na igreja. É a experiência que o outro pastor conta na aula dele. Então a nossa mente, ela vai precisar de ser conservada firme no Senhor. E eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Nós precisamos entender uma coisa, que o homem, o servo que Deus chama para esta obra, o Senhor chama para o servo viver e conhecer os valores do projeto eterno de Deus para a sua salvação. E esse projeto de salvação, ele estará sempre conflitando com os nossos projetos terrenos. O projeto de salvação de Deus, ele já conflita em tudo com aquilo que são projetos terrenos. Algumas coisas nós até conseguimos excluir de nós, mas outras nós não conseguimos. E as que nós não conseguimos são exatamente aquelas que estão impregnadas na nossa mente e que o Senhor quer tirar. Por exemplo, se nós hoje aqui fizermos uma parar para pensar, e pudermos pensar em algumas coisas com relação à nossa mente. Por exemplo, quanto quilo ou quantos quilos de lixo tem na nossa mente? Se pusermos hoje a nossa mente numa balança do Senhor, aquela balança do lixão. Se nós fizermos isso, nós vamos chegar a uma conclusão, que não vale a pena nós andarmos para lá e para cá carregando esse lixo na cabeça. Não vale a pena isso, esse peso na nossa cabeça, porque isso tem a tendência, sabe de quê? Isso tem a tendência de nos fazer adoecer. E às vezes esses problemas nossos, da nossa mente, eles nos adoecem. E tem até casos de pessoas que morrem cedo, porque ficam com a mente tão cheia, tão carregada dessas formas de pensar, que às vezes eles próprios não suportam, e a vida acaba cedo. É claro que nós não vamos fazer isso pela nossa força. Nós vamos fazer isso através de uma operação do Espírito Santo na nossa vida. Porque eu vou dizer para os irmãos, se não for pelo Espírito Santo, nós estaremos lutando contra um inimigo desigual, numa luta desigual, em termos de forças. E nas nossas orações, quando nós chegamos diante do Senhor, e nós dizemos sempre para o Senhor aquelas pessoas: Senhor, me ajuda, Senhor, a carregar o meu fardo, né? A minha cruz, Senhor, está muito pesada. Põe no meio desse fardo, põe no meio dessa cruz também aquilo que está na sua mente.
Coloca isso diante do Senhor. Às vezes nós achamos que fardo e lutas são as nossas lutas do dia que nós enfrentamos, mas às vezes não é não. A nossa grande luta está lá dentro, está lá no interior da nossa mente, que nós não abrimos para o Senhor. Então vamos colocar esse peso também aos pés do Senhor daqui para frente. Hoje é possível que hoje aqui, no final dessa aula, muitas coisas aqui, o Senhor venha dar libertações. E eu posso dizer para os irmãos que também é possível que de tudo aquilo que o Senhor pode nesta manhã aqui nos libertar, alguns carros ferrados ainda poderão ficar, porque é o resultado do pensamento vicioso, da doença da mente. Então são os carros ferrados. Mas nós vamos pedir ao Senhor também para que o Senhor tire esses carros ferrados, porque nós estamos vivendo num momento em que o mundo lá fora está com a mente totalmente contaminada. Nos dias de Sodoma e Gomorra, a contaminação era da carne, mas atualmente não. Nos dias atuais é a mente que está sendo atingida. É uma operação do adversário sobre a mente do homem, porque o homem tem considerado nessa última hora a mente dele como o lugar mais nobre do homem. Haja vista os estudos que se fazem aí a respeito da mente. Mas para nós não, para nós hoje, a mente do homem é a sede dos grandes conflitos dele. E nós precisamos ser vitoriosos contra esses conflitos. E não vai ser uma tarefa fácil. Não vai ser num momento só que nós vamos conseguir essa vitória. Nós vamos começar aqui hoje a batalhar contra isso. Porque nós temos uma grande preocupação com a questão de mente atingida. Nossa! E a grande preocupação, sabe onde está? Nos dons espirituais. Por exemplo, os dons espirituais. Quando o servo põe a mente dele a serviço exclusivo da vontade do Senhor, aí a coisa inverte, ou seja, ele se torna uma bênção, a mente dele está livre e ela passa agora a ser sede não de conflitos, mas ela passa a ser sede da grande operação do Espírito Santo. Mas o que tem ocorrido na prática é o contrário. Servos e servas, homens e mulheres com dons espirituais, mas às vezes os dons vêm limitados, os dons vêm pela metade, os dons vêm incompletos. Por quê? Porque a mente está atingida. E a causa dos chamados dons pela metade na vida de muitos servos do Senhor é porque às vezes tem até 90% do cérebro está dominado pela mente. E se a mente estiver atingida por qualquer coisa, vai trazer dificuldade. Os dons vão sair pela metade. E ao invés de o dom servir para um projeto de cura, de maravilha, não, o dom fica só na mente, só na cabeça, não desce para o corpo, e o resultado às vezes é uma dificuldade que vai acontecer. Então é preciso, portanto, para encerrar aqui, de uma mudança na mente nessa última hora. A conquista do reino de Deus para nós significa descobrir os segredos de Deus, que é através da revelação. Para as lutas desse momento que nós estamos vivendo como obra, a grande conquista vai consistir em nós estarmos libertos daquilo que tem tentado escravizar a nossa mente. Essa agora vai ser uma nova conquista para nós. Nós vamos alcançar mais revelações, nós vamos ter mais profundidade nos dons espirituais. E às vezes os irmãos observam que uma coisinha de nada, a gente chama lá em Minas Gerais, que eu sou mineiro, a gente chama de uma bobeira, uma bobeirazinha qualquer. A pessoa pensa naquilo e às vezes aquilo fica 50 anos na mente da pessoa. E sai, sabe quando? Só quando o sujeito morre. E é uma coisinha tão pequena, diante de um projeto tão grande que Deus quer realizar na vida dele, uma pequena coisinha lá no fundo da mente dele, aquilo fica ali enraizado 5 anos, 10, 20, 30, 50 anos, e o sujeito só larga aquilo depois que morre. E eu digo para os irmãos o seguinte: daqui para frente não vai poder ser assim. Nós não vamos poder caminhar assim.
Às vezes é uma coisinha tão simples como essa que eu vou dizer para os irmãos aqui. O que é mais fácil? Confessar que você mentiu do que carregar o peso de uma mentira não confessa? O que é mais fácil? Onde é que está o prejuízo disso? O prejuízo está se eu não tirar esse fardo da minha mente. Porque a palavra diz isso. Ela diz o seguinte: se eu encobrir a minha transgressão, eu vou continuar na minha dificuldade. Mas se eu confessar e deixar, eu vou alcançar misericórdia. É Provérbios 28, verso 13, que eu citei aqui para os irmãos. Por isso é que hoje, irmãos, a nossa grande preocupação é mudar a mente para uma mentalidade pura de obra. E vou dizer uma coisa, a partir de todos nós aqui, sem exceção, não tem nenhuma exceção aqui nessa hora. Não há ninguém aqui que não tenha sofrido uma agressão da mente contra a sua vida espiritual. Em outras palavras, não tem nenhum santinho aqui. Todos nós estamos debaixo de uma operação assim, ou sujeitos a uma operação assim. E é por isso que Davi finaliza a oração dele dizendo: Senhor, agora guia-me por um caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque o caminho da mente ele é mau, mas o projeto do Senhor não. O projeto do Senhor é o caminho eterno. Então ele pede: guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, a expressão de Davi, ela é uma ênfase de um clamor que ele faz ao Senhor, que é um clamor da sua alma. É por isso que quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, a nossa alma, ela tem que dar lugar ao Espírito Santo, para o Espírito Santo agir, para o Espírito Santo sondar, para o Espírito Santo conhecer. É preciso que demos lugar ao Senhor para isso, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus. Então os nossos trabalhos que nós vamos realizar daqui para frente, as nossas atividades, e às vezes nós nos vemos envolvidos nisso. É o envolvimento com o Manaim, é o envolvimento com a igreja, é o envolvimento com os grupos, é o envolvimento com a organização, e a nossa correria do dia a dia. Nós não vamos poder fazer esse trabalho que é útil para o Senhor sem estarmos preocupados, em primeiro lugar, que a nossa mente esteja firmada no Senhor. Que o nosso pensamento, que vai nos dominar na hora das nossas reações diante das pessoas, esse pensamento esteja firmado no Senhor, esteja voltado para o Senhor. Esse momento, portanto, é o momento de uma preocupação fundamental para nós. O nosso pensamento, a nossa mente firmada no Senhor. Por isso, a expressão sonda-me, sonda-me, é uma sondagem da parte do Senhor. É um momento que nós vamos permitir ao Senhor, de o Senhor fazer uma sondagem em nós. E às vezes, o Senhor faz uma sondagem em nós, até sem nós permitirmos, sabiam? Quando você pega às vezes a palavra e vai consultar a palavra sobre uma coisa que não comporta aquilo que está no seu interior. Às vezes é uma consulta relacionada a um problema que você vai resolver. Há uma outra pessoa, você está num grupo, vamos consultar aqui a respeito do irmão fulano de tal. A consulta é sobre o irmão. Aí o Senhor na palavra, isso aqui que o Senhor faz? O Senhor fala com você. Você abre o seu versículo ali, você lê aquele versículo e você está sentindo que o Senhor está falando da sua dificuldade que você deixou para trás. O Senhor não está falando nada ali a respeito do irmão, do negócio, mas o Senhor está falando para a sua vida ali. E você percebe aquilo, o Espírito Santo te testifica que aquele versículo ali é para você. E é essa hora que é a hora de dizer: Senhor, agora me sonda, Senhor. Eu esqueci, Senhor, de confessar isso ao Senhor. Eu esqueci, Senhor, que eu tenho essa dificuldade, que eu preciso mudar essa dificuldade. E meus irmãos, um coração livre das coisas do mundo e liberto para o Senhor é um coração contrito e quebrantado. E a palavra do Senhor diz isso, diz assim: um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Louvado seja o Senhor. Por isso hoje aqui, nós vamos deixar nesses momentos finais desta aula, vamos deixar que o Espírito Santo de Deus faça uma sondagem no nosso coração. Você vai fechar os seus olhos nesta hora, cada um de nós, inclusive nós os pastores.
nós vamos estar aqui diante do Senhor, com o nosso coração aberto, e firmar a nossa mente no Senhor, e dizer para o Senhor: Senhor, sonda-me. Louvado seja o Senhor.